Olá pessoal, tudo bem? Eu gravei essa videoaula para nossa discussão da aula 5, né, da disciplina de Economia, Tecnologia e Desenvolvimento. E o tema dessa aula, nessa primeira parte, que a gente vai discutir o texto do Winter, de 2006, se refere aí à teoria neo-schumpeteriana da firma. Bom, qual é o propósito desse texto? Basicamente, ele é um texto ali propositivo, né? Embora ele tenha sido publicado em 2006, trata-se, na verdade, de uma reflexão do próprio autor, realizada aí ao final da década de 60. Então, é um período anterior ao trabalho seminal que foi feito com o Sidney Winter, né, e em parceria com o Richard Nelson, né, uma teoria evolucionária da mudança econômica, que é o trabalho mais famoso e que, vamos dizer assim, inaugura, né, a teoria evolucionária da economia. Tá? Mas essas ideias, né, neo-schumpeterianas que vão dar embasamento para a teoria evolucionária, elas são anteriores. Né? Então, um exemplo disso é esse texto que a gente está discutindo. Tá? Então, basicamente, o texto ele propõe a prover um guia e uma estrutura para a realização de estudos empíricos, né, sobre o comportamento das firmas, e também se propõe a prover aí um método de previsão, ainda que não seja de uma maneira perfeita, dado uma série de fatores, né, de condicionantes, que a própria proposição teórica que ele vai colocar vai limitar, né, ou seja, a incapacidade de previsão perfeita, ela se mostra impossível, né, dentro dessa perspectiva neo-schumpeteriana, devido a uma série de incertezas. E, naturalmente, né, ele faz um diálogo nesse texto com a teoria convencional, né, a teoria microeconômica tradicional da firma, e ele vem ao final do trabalho, né, isso não está implícito no início do texto, mas fica explícito ao final, tá? Que ele está propondo aí uma reformulação da teoria da firma, tá certo? Lembrando que a gente está tratando, né, nesse diálogo com a teoria microeconômica neoclássica, né, ou a teoria convencional, como é colocado no texto, a ideia de firma como, né, aquela organização empresarial com fins lucrativos. Né? Então, quando a gente usa, do ponto de vista teórico, nessas abordagens, o conceito firma, basicamente a gente está se referindo a esse tipo de organização. Não necessariamente se refere a todos os tipos de organizações administrativas que a gente pode ter na sociedade. Bom, eu vou seguir nessa apresentação o mesmo roteiro do texto, ou seja, eu vou discutir sessão a sessão, brevemente os conteúdos que são apresentados pelo autor, e ele parte, né, de uma discussão resgatando os principais, né, pressupostos e conclusões que se pode tirar a partir da teoria convencional. Tá? E ele vai focar especificamente num aspecto que são as possibilidades de produção conhecidas. Tá? Então, vocês devem lembrar aí das aulas anteriores, né, quais são os pressupostos, e basicamente aqui a gente está lidando com o modelo, né, de competição perfeita que é apresentada na microeconomia convencional. E quando a gente trabalha, né, com a microeconomia tradicional, embora a gente tenha ali a discussão, né, do que a firma é capaz de fazer no curto e no longo prazo para aumentar a sua produção, o Winter parte, né, de um modelo mais simplificado, né, basicamente um modelo de curto prazo, em que ele vai basicamente associar aí qual é o comportamento da firma, né, esse comportamento maximizador de lucro, e também vai traçar ali, né, a função de produção da firma, em que basicamente a gente tem um único fator, né, que é variável, que é o X colocado ali. Eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, né, e focar mais na intuição, né, do modelo. Então a gente tem, né, para cada firma considerada, um produto máximo à medida que a gente vai acrescentando um dos fatores de produção. Tradicionalmente é apresentado esse acréscimo de fator de produção, o fator trabalho, né, considerando que o capital, máquinas, equipamentos, ferramentaria, enfim, elas, né, requerem um investimento, né, construção de fábricas e assim por diante, e elas não são variáveis no curto prazo, ou seja, o ajuste da produção em resposta a oscilações na demanda geralmente são feitas no primeiro momento pela empresa,
né, contratando mais horas de trabalho ou reduzindo horas de trabalho. E no segundo momento, né, ela vai partir aí para a expansão ou para a redução, né, da sua estrutura de capital, certo? Bom, nesse aspecto, né, a gente vai colocando o que é tecnicamente possível produzir, né, a partir de uma determinada dotação de capital, né, e à medida que a gente vai acrescentando trabalhadores. E fica bem claro que nessa proposição a gente trabalha com aquela ideia dos rendimentos decrescentes, ou seja, à medida que eu vou colocando mais horas de trabalho, né, mantendo todo o restante da estrutura constante, vai chegar um momento que os acréscimos, né, em termos de produto, vão chegar ao seu limite e a partir de então começam a decair. Tá? Então, por isso que a gente tem uma fronteira máxima nessa teoria tradicional da possibilidade de produção. Tá? Outros aspectos que já são conhecidos, né, que é a questão dos preços, tanto o preço de venda do produto da empresa, quanto o preço de aquisição dos fatores de produção, né, que pode ser o trabalho, né, ou a hora do trabalhador, mas pode ser também, né, os insumos de produção, matéria-prima, o próprio capital, enfim. Tá? E aí, basicamente, ele está dialogando com o modelo de competição perfeito, onde a ação individual da firma não influencia em nenhum dos mercados, né? Nem exerce qualquer poder de compra dos insumos, tá? Tampouco qualquer poder de determinar preços aí, mais altos no mercado de produtos onde ela está vendendo, tá certo? Bom, então basicamente, nessa teoria convencional, o problema da firma, o problema da decisão da produção, ela vai depender, né, da relação de preços entre aquilo que a empresa vende e aquilo que ela precisa adquirir para produzir, com o objetivo de maximizar o lucro. Né? Então, basicamente, aquela equação que é colocada no texto, né, em que os vários Cs possíveis ali, nada mais é do que a quantidade de produtos vendidos vezes o seu preço, que vai dar a receita da empresa, menos, né, a quantidade de insumos empregados vezes o seu preço de aquisição, né, que são os custos ou as despesas totais da empresa. Então, o objetivo da empresa vai ser maximizar essa diferença entre o montante monetário da receita e o montante monetário da despesa. Tá? E, claro, algumas condições tecnológicas também vão influenciar, né? Ou seja, o formato da função de produção, ela depende, né, de qual é o grau de conhecimento tecnológico da empresa ou das empresas. Lembrando que nessa abordagem tradicional, a gente tem a ideia do agente representativo, ou seja, a gente pressupõe que o comportamento de uma empresa, né, é semelhante a todas as outras. Né? Então, basicamente, a gente tem aí um comportamento uniforme. Né? Então, é claro que ainda, a gente vai ver na sequência, há margens para que haja heterogeneidade, né, nessa função de produção entre as empresas de um mercado, tá? Mas, basicamente, o comportamento, né, o problema que é dado é o mesmo. Tá? Então, as condições tecnológicas, elas são mais ou menos conhecidas. E no mercado competitivo, a gente tem a hipótese adicional que a informação, né, ou a tecnologia, que é tratada aí como conhecimento ou como informação, ela é facilmente adquirida. Tá? O que não necessariamente corresponde à realidade. Né? Uma coisa é, por exemplo, a gente conseguir reproduzir aí a produção de hambúrgueres artesanais, né? Como eu sempre brinco. Outra coisa é reproduzir a produção de um avião supersônico. Então, claro que já nesse aspecto, né, o próprio Winter vai colocar que a complexidade, né, a fragmentação do conhecimento, ela vai implicar em diferenças, né, de habilidades, de capacidades das empresas. Então, a questão tecnológica, a questão, né, do conhecimento tecnológico, ele já vai se tornar um ponto de partida para a diferenciação, né, da teoria neo-schumpeteriana em relação à teoria convencional da firma. Bom, ainda em relação a essa segunda parte do texto, ele também discute uma diferença entre a função de produção e o conjunto de produção. Então, aqui, basicamente, a função de produção diz respeito à capacidade da empresa produzir do ponto de vista individual, né? Ou seja, à medida que ela vai combinando fatores de produção, capital e trabalho, ela vai chegar aí num limite de capacidade produtiva. E, claro, ela vai escolher qual vai ser essa combinação de acordo com os preços relativos, né? O preço de venda e o preço de compra
dos seus insumos. Agora, quando eu falo de conjunto de produção, eu estou falando de toda uma indústria, né? Ou seja, do conjunto de empresas que atuam no mesmo mercado. Então, estou falando da indústria automobilística, por exemplo, estou falando do conjunto de todas essas empresas. E nesse aspecto, a teoria convencional, ela permite que haja, né, heterogeneidade. É claro que, do ponto de vista como é tratado, matematizado, essa diferença diz respeito basicamente ao coeficiente técnico, ou seja, eu aplico determinada quantidade de capital, determinada quantidade de trabalho, e o meu resultado em termos de produto pode ser maior ou menor. Tá? Então, basicamente, a questão tecnológica, na teoria convencional, ela é um parâmetro de uma função, né? Basicamente, o coeficiente. Combino capital e trabalho. Né? Para uma empresa, eu posso atingir um produto X, e para outra empresa, eu posso obter um produto X mais 1, X mais 2, e assim por diante. Tá? Então, essa diferença da produtividade dos fatores é basicamente a questão tecnológica que se coloca na teoria convencional e que vai diferenciar, né, as empresas. Mas ainda assim, né, cada empresa vai agir sob a mesma regra, né, que é a regra da maximização dos seus lucros, né, não tendo qualquer interferência aí sobre os preços, né, tanto de venda quanto de compra dos fatores de produção, certo? Bom, o ponto mais interessante dessa sessão é justamente a chamada, né, para o problema, não da questão simples, né, de eu tratar o modelo, só tenho um fator de produção, mas se eu colocar 2 fatores de produção 3, 4, né, para considerar, ou se eu trabalho com uma empresa que não vende um único produto, mas vários produtos, né? É claro que isso vai dando maior complexidade do ponto de vista da análise matemática, mas ela não é insolúvel, né? Então, o próprio cálculo, né, permite que isso possa ser feito. Claro que à medida que eu vou colocando mais fatores de produção, por exemplo, capital, trabalho, insumos, né, matéria-prima, assim por diante, eu já não consigo ter aquela elegância de apresentação gráfica, porque aí eu vou estar trabalhando com gráficos com 3, 4 ou mais dimensões, certo? Bom, mas o que ele vai colocando lá é o seguinte, basicamente toda a discussão, né, que se coloca ali em relação ao conhecimento tecnológico ou à possibilidade de produzir, esses limites, são dados por essa dicotomia, né? Ou seja, o que é tecnicamente possível produzir e aquilo que não é possível produzir. Tá? E não há nenhuma discussão, né, em relação a como que as empresas conseguem ir além, né, ao longo do tempo daquilo que uma vez foi dado como a fronteira da possibilidade de produção. Tá? Isso tanto em termos de quantidade, tá, que principalmente em termos de quantidade do produto, mas é claro que a gente deve ponderar também em termos de outros produtos que antes, né, não existiam. Então é como a gente pensar na produção de computadores contemporaneamente, né, mas isso era um produto que não estava aí há 2 séculos atrás, por exemplo. Tá? E, basicamente, o que a teoria convencional vai fazendo, né, é colocar soluções ad hoc, ou seja, não elabora uma teoria de como é que a fronteira da possibilidade de produção ela avança, mas simplesmente reconhece como um fator exógeno. Olha, houve uma descoberta científica, houve, né, inovações que são fatores externos e que simplesmente ampliam, né, a nossa fronteira. Então, todo o resto do comportamento, né, do mercado, ele não se altera substancialmente. Né? Então, basicamente, eu continuo dentro da análise de preços, né, e não discuto na teoria convencional como é que essa fronteira de possibilidade de produção ela vai avançando. Tá? Então, por isso que eu estou colocando aqui como uma solução ad hoc, né? Ou seja, simplesmente, ok, agora aquilo que antes era desconhecido passa a ser conhecido e segue o baile, continuamos a análise como foi desenvolvida pela teoria até então. Bom, a terceira sessão, né, que é uma discussão interessante, traz aí, né, com o título Conhecimento da Técnica, Operações e Conceitos, né, em que o Winter ele vai discutir, né, o que é, ou como a gente pode entender, de uma maneira assim, bem simples, né, o que poderia ser tecnologia. Né? E ele coloca
vamos dizer assim, essa metáfora, né, de que a tecnologia pode ser entendida como uma receita, né, igual uma receita de bolo. Basicamente, esse é o exemplo que ele traz lá, né? Essa receita de bolo não é simplesmente, né, uma lista de ingredientes. Não é o fato de eu ter trabalho, ter capital, né, ter matéria-prima, aço, né, minério de ferro e assim por diante. Não é só isso, né? Ela faz parte da receita, mas mais importante do que a lista de ingredientes, né, é o modo de fazer. Ou seja, o como fazer, ele pode ser muito variável. Né? Então ele até faz uma brincadeira no texto que nunca experimentei, mas enfim, né, um bolo Alaska não é simplesmente um bolo com sorvete em cima, né? Então existe uma forma de preparação que dá um resultado final específico, que não é só pegar um bolo tradicional e colocar sorvete em cima, né? Então ele vai, com essa metáfora, trazer uma discussão sobre a importância de habilidades que a empresa tem, né, que os indivíduos têm, né, enquanto membros, componentes aí de uma organização, ou de uma firma nesse caso. Então, basicamente, ele vai discutir que duas habilidades são importantes, né, ou seja, a capacidade de executar a receita. Então, aqui é muito importante ter em mente que ele está dialogando com aquela ideia de que a informação ela é completa, né, no sentido de que a gente pode facilmente reproduzir um conhecimento tecnológico, né, que basicamente está em domínio público, e ele vai colocando algumas considerações que vão, né, colocando obstáculos a isso, ou seja, vão relaxando essa hipótese de que o conhecimento, principalmente o conhecimento tecnológico, ele é facilmente adquirido, né? E aqui ele faz essa distinção entre habilidades, né, de fazer uma receita, ou seja, de você executar. Então, ok, tenho esse conjunto de ingredientes, eu tenho uma série de operações que precisam ser realizadas e eu consigo reproduzir, né? Então, essa é uma habilidade que não necessariamente, né, uma empresa ela detém, né? Pode ser que um grande processo de aprendizado seja necessário para que uma organização consiga reproduzir, né, uma tecnologia empregada por outra. Então, não é simples, não é trivial, não é sem custo, né, essa transferência de conhecimento tecnológico. E outra coisa também importante é a capacidade de criar novas receitas, ou seja, essa parte da criação é justamente aquilo que a teoria convencional não dá conta de explicar, que é como avança, né, a fronteira de possibilidades de produção, né? Ou seja, os indivíduos ou as empresas, elas também são capazes de criar, né, novas formas de produção, né, ou novos produtos, enfim, dentro daquele hall de inovações que o Schumpeter vai colocar lá no capítulo 2 da Teoria do Desenvolvimento Econômico. Tá? Outra coisa interessante que ele vai trazer aqui é o seguinte, que em termos de conhecimento, né, a gente tem basicamente dois níveis de conhecimento, né, que estão atrelados aí às técnicas de produção ou à tecnologia que é empregada para a produção de determinado produto, né? Você tem um conhecimento que ele é conceitual, né? Ou seja, um gerente, ele vai colocar nesses exemplos, né, um gerente, um executivo, ele conhece, né, os conceitos, né, a inter-relação entre as diversas etapas aí do negócio, né? Ou seja, da aquisição de insumos, da produção, da venda, da propaganda e assim por diante, né, dos aspectos financeiros, etc. Tá? Mas ele não sabe os detalhes de cada operação. Tá? Então, numa organização, e principalmente quanto maior for essa organização, né, esses detalhes operacionais, ok, mas como é que é feito o processo de compra, quais são as rotinas que devem ser realizadas para que o processo seja feito, para que a produção inicie, para que se cheque a qualidade da produção e assim por diante, né? Isso vai estar num nível operacional. E não vão ser todos os indivíduos da organização que vão ter esse conhecimento específico, detalhado, né? Geralmente quem está ali no dia a dia dessas atividades rotineiras. Tá? Então, o conhecimento tecnológico de uma empresa, né, essas técnicas de produção, elas estão difusas entre os indivíduos. Tá? Então, você tem um conhecimento de nível conceitual, né, que consegue fazer
uma leitura da inter-relação entre as diferentes tarefas que a empresa desempenha, e você tem o detalhe operacional, que é justamente o trabalho, né, operado por um ou por poucas pessoas, tá, que detém esse conhecimento, tá certo? Bom, na sessão seguinte, em que ele vai falar de conhecimento de técnicas em organizações complexas, né, ele traz também uma concepção, ele faz basicamente um contar história sobre uma possível inovação aí numa empresa, né? Mas o mais interessante é que ele trabalha com essa ideia de sistema de sinais e respostas, ou seja, dentro de uma organização, a gente tem a divisão do trabalho, né? Ou a chamada divisão social do trabalho, aquilo que já estava desenvolvido teoricamente lá no Adam Smith, tá? E dentro da organização a gente tem essa divisão de tarefas, né? Mas é importante que dentro de uma organização empresarial, tá, a gente tenha esse sistema de sinais e respostas, né? E aí, esses sistemas de sinais e respostas podem ser muito variados, tá? Ele dá uma ilustração que é, quando chega uma parte de uma produção de automóvel semi-acabado, né, para uma determinada ilha de produção, tá, as pessoas que recebem o carro semi-acabado já sabem quais são a sua atividade, ou seja, o que eles vão fazer na sequência. Então, existe dentro de cada organização os chamados processos, tá? Em linguagem atual. Então, as pessoas conhecem os processos e sabem, né, que quando chegar uma determinada informação, chegar um determinado material, enfim, né, um sinal, elas devem responder de alguma maneira. E, da mesma forma, elas vão emitir um sinal para o setor ou para as pessoas responsáveis por levar adiante, né, esse fluxo, né, de produção ou esse fluxo de informação, tá certo? E é interessante que não é necessário que cada trabalhador individualmente conheça todos os processos da empresa, todas as ligações que acontecem entre os diferentes departamentos, né? Basta que cada profissional saiba qual que é o seu próprio trabalho, né? Para que ele realize seu próprio trabalho, ele vai ter um repositório mínimo de ações que ele tem que fazer, né? Então, a pessoa encarregada pela pintura do carro, por exemplo, né, ela sabe, né, tudo que ela precisa fazer ali e quais são os procedimentos internos para fazer avançar. Então, a partir do momento que ela terminou a pintura do carro, com as técnicas que são estabelecidas, né, como padrão na empresa, ela já sabe qual vai ser a próxima etapa e que tipo de informação ela tem que passar para outras pessoas para que elas deem continuidade aí no processo de produção, tá? Então, do ponto de vista individual, né, principalmente daqueles que estão operando nas diferentes fases, né, da produção, eles têm um conhecimento, né, muito detalhado, muito rico em relação ao seu próprio trabalho, né, e tem uma visão um pouco mais vaga, mais conceitual em relação ao trabalho dos demais, tá? É muito raro, né, que haja, mas isso não é impossível, né, um profissional que saiba de tudo, né? Geralmente isso acontece quando a pessoa trabalha muitos anos na mesma organização e ela vai passando de departamento em departamento, então ela vai acumulando esse conhecimento, tá? E é até interessante que o próprio Winter vai colocar essa questão, que é quem sabe o que acontece na empresa, tá? E aí ele vai dizer o seguinte: bom, ninguém sabe, né, o que está acontecendo na empresa. Você tem, obviamente, né, os gestores, os autogestores, que têm uma noção, né, conceitual do que está acontecendo na empresa, mas não sabe os detalhes, né, da operação. E como cada pessoa que está dedicada a uma atividade específica vai cuidar do seu próprio trabalho, ela também não tem a capacidade de ficar identificando tudo o que está acontecendo na empresa, tá? Embora não esteja explícito aqui nesse texto, isso vai aparecer lá no texto de 82, junto com o Nelson, a ideia de que o conhecimento ele não está incorporado no indivíduo, tá, e nem nas coisas, mas ela está difusa dentro da organização, tá? Então, às vezes, a organização não sabe exatamente do que ela é capaz, né? É claro, ela tem plena consciência do que ela é capaz de fazer a partir daquilo que ela de fato faz de maneira rotineira, tá? Mas o que ela poderia fazer, né, os seus potenciais, nem sempre está claro, tá? Então,
o conhecimento de uma organização, tá? Ele não pertence a ninguém, né? Não significa dizer que não exista esse conhecimento, que ele não está em lugar nenhum. Na verdade, ele está fragmentado, né, entre indivíduos, tá? Pode estar incorporado, né, em estruturas físicas, enfim, em sistemas de informação, mas ele, né, está difuso, né, está diluído entre aí uma série de pessoas e coisas, certo? Bom, na seção 5, né, em que o autor trata ali da rotina, adaptação e inovação, ele faz um resgate, né, de uma definição do próprio Schumpeter, que é um cuidado que foge, né, um pouco do senso comum, de definir o que é um empreendedor, né? Então, ele deixa claro que há uma diferença, e também uma diferença de interesse, né, entre o mero administrador da empresa, que faz basicamente uma atividade de supervisão, de organização, de gerenciamento de pessoas, etc., né, mas que, se essas atividades são rotineiras, ou seja, né, elas se repetem e não há grandes mudanças, a não ser pequenas adaptações, conforme, né, as atividades das empresas vão acontecendo ao longo do tempo, então ele é um mero administrador e não traz grande interesse do ponto de vista da teoria econômica. Por outro lado, né, ele vai fazer um contraponto, que o empreendedor, né, basicamente vai ser aquele líder que leva a empresa, né, ou a firma, a novas técnicas, que aí vai exigir que se pense fora daquele conjunto, né, ou daquele repertório de ações já conhecidas, no sentido de ter que parar para pensar, planejar e vislumbrar as possíveis consequências, né, no conjunto da organização da introdução de novidades ou na busca de soluções criativas. Tá? É interessante também que ele faz uma divisão, né, nesse aspecto, que as mudanças que podem acontecer dentro da empresa, né, elas podem ser novidades adaptativas ou inovativas. Né? Então, aqui, basicamente, a gente está falando em termos de graus de novidade. Né? Ou seja, eu posso ter um desenvolvimento, né, na busca de uma solução, de um problema da empresa, que seja pequenas adaptações, né, que não significa dizer que o fato de ser uma inovação adaptativa, incremental, que ela não possa trazer, né, impactos econômicos significativos para a organização. Então, não necessariamente só aquilo que é inovação mais radical, seja uma descoberta científica, a introdução de um produto radicalmente diferenciado, etc., é que vai trazer resultados econômicos para a empresa. Não, às vezes, né, pode ser essa novidade mais adaptativa. E em textos posteriores a gente vai ver até que é mais comum ou é mais recorrente as inovações adaptativas do que as inovações radicais. Né? Ou seja, as radicais ocorrem com menos frequência. Então, nesse pedaço do texto, né, o Winter vai colocar a seguinte, né, afirmação, que a dificuldade da mudança, né, a partir do exemplo que ele dá lá, né, de introduzir uma máquina ou de desenvolver uma máquina internamente, etc., né, naquela história que ele conta, ele vai dizer o seguinte, bom, a moral da história é que a dificuldade de você fazer uma mudança, né, numa organização, né, uma introdução de novas técnicas, ela advém menos de quão novo é a tecnologia que está sendo colocada, né, qual o grau de novidade, se ela é adaptativa ou se ela é mais inovativa. Né. O problema está na fragmentação do conhecimento, ou seja, se eu consigo reunir, né, esses conhecimentos e se as pessoas que vão estar envolvidas na operação são capazes de assimilar mais facilmente, né, a novidade, então essa introdução ela enfrenta menos obstáculos. Por outro lado, né, se os detalhes, né, de como funciona a tecnologia, ou seja, toda essa inter-relação conceitual e os detalhes operacionais técnicos, né, tão difusos ou muito difusos, né, sem terem uma interconexão que dê sentido, ou seja, que rompa com os sistemas de sinais e respostas, né, a dificuldade de introduzir essa novidade ela é maior, independente se ela seja uma pequena adaptação ou se ela seja, né, um
processo totalmente novo de produção ou a introdução de um produto que nunca foi produzido antes. Tá certo? Bom, a sexta parte do texto, ele faz justamente o apontamento de princípios, né, que deveriam nortear aí uma teoria neo-schumpeteriana da firma. Então, basicamente, ele trabalha com 4 princípios, e aí eu vou desdobrar aqui alguns detalhes, né, conforme ele faz no texto. Então, o primeiro princípio que ele vai colocar é que justamente não há uma fronteira entre o que a firma sabe e o que ela não sabe. Tá? Ou seja, basicamente rompe com aquela ideia da teoria neoclássica, de que a firma sabe exatamente o que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Né? E ele vai colocar o seguinte: na verdade, o que a gente tem é algo mais fluido, né? Sem essa divisão estanque, né? Sabe ou não sabe, mas uma graduação entre o comportamento rotineiro, que é o que a empresa faz, né? Aquela tecnologia que ela já domina, ou aquelas técnicas, né, que ela já aplica com o seu sistema de sinais e respostas, com seus processos, e um comportamento mais inovador, ou seja, a empresa ela pode e ela age, né, de maneira ativa para tentar resolver problemas, né, ou para encontrar alternativas para aumentar a receita, né, reduzir custos e assim por diante. Não importa qual é a motivação. Né? Mas o fato é que a gente vai ter, né, uma graduação no sentido de graus, né, de comportamentos que vão ser rotineiros e inovadores. Tá? E à medida que a empresa sai dessa atividade rotineira, né, e dedica pessoas para atividades inovadoras, né, ela vai descobrindo, né, o que ela sabe, né, mas não faz, e aquilo que ela pode vir a fazer. Então, essa fronteira, ela, se a gente fosse usar a ideia da concepção tradicional, ela é móvel sempre. Né? Ou seja, à medida que a empresa, por algum motivo, se lança para um comportamento inovador, ela vai adquirindo novos conhecimentos que vai ampliando o leque de possibilidades de produção. Bom, o segundo princípio é que só existe uma técnica perfeitamente conhecida, né, que é aquilo que a empresa aplica de fato rotineiramente. Né? Isso vai estar muito presente lá no texto de 82, que o próprio Nelson Winter, mas essa é uma ideia principalmente do Winter, é que a excelência, né, no desenvolvimento de uma atividade, seja do ponto de vista do indivíduo, seja do ponto de vista da organização, ela vem com a prática. Né? Então, aquilo que a gente faz rotineiramente é aquilo que a gente faz de melhor. Né? Embora a gente possa ter habilidades, capacidades para fazer outras coisas, se a gente não exercita de maneira rotineira, né, a tendência é que a gente fique, né, pior nessa atividade comparativamente em relação àquilo que a gente faz de maneira rotineira. Tá? Então, essa ideia de que a gente pode conhecer perfeitamente as técnicas de produção e escolher aquela, né, que for mais vantajosa para a empresa do ponto de vista da maximização de lucro, né, ela se mostra falsa nessa proposição do Winter, e ele vai dizer o seguinte: não, que a empresa sabe perfeitamente aquilo que ela faz. Tá? Tudo que se afastar daquilo que ela faz, ela não conhece perfeitamente. Né? Não faz sentido também a gente atribuir, eu conheço 70%, não. Né? Vai haver algum grau de incerteza, né? E a implementação, se a empresa age de maneira a tentar incorporar, nem que seja por cópia, né? O famoso benchmark, práticas de outras empresas, né? Não necessariamente ela, né, tem pleno conhecimento de como isso vai funcionar. Então, ela vai sair de um comportamento rotineiro para um comportamento inovador, ainda que o grau de novidade seja, né, para a empresa e não para o mercado de uma maneira geral. Tá? Bom, o terceiro princípio que ele coloca é que ele vai dizer o seguinte: olha, o novo método de produção, quando a empresa vai buscar soluções tecnológicas, geralmente é um pequeno distanciamento daquilo que ela já sabe. Tá? Então, dificilmente ela vai buscar, né, num primeiro momento, soluções tecnológicas ou soluções de técnicas que se afastem muito daquilo que ela já faz de maneira rotineira. Tá? E aí ele vai considerar algumas coisas. Por exemplo, os repertórios dos indivíduos, né, geralmente contêm habilidades relevantes. Então,
para introduzir a inovação, tá? Geralmente vai aproveitar essa base de conhecimento que indivíduos ou organização, né, no seu coletivo já detém. Tá? Além disso, você vai colocar que, aproveitando o que já existe, né, são necessárias apenas pequenas adaptações para criar esse sistema de sinais e expectativas. Né? Ou seja, sinais e expectativas no sentido de que as pessoas conseguem facilmente, né, entender a relação, né, da mudança. Ou seja, dessa relação conceitual entre a velha tecnologia e a nova tecnologia. Tá? Então, isso é um ponto importante, porque ele vai colocando que também, né, no sentido da inovação ela ser, né, geralmente próxima daquilo que a empresa já sabe. O quarto, né, princípio que eu já tinha comentado, que é o da fragmentação do conhecimento, que vai tornar difícil a inovação e também as consequências são imprevisíveis. Né? Então, à medida que se afasta daquela base de conhecimento da empresa, né, por mais que ela venha a introduzir essa novidade, né, as consequências, né, elas são muito imprevisíveis. Pode ser que dê muito certo, né, a empresa venha a ser bem sucedida, oferindo os lucros extraordinários que o Schumpeter coloca lá no seu livro, mas pode ser também que ela venha a piorar, né, como foi no exemplo que ele colocou lá. Né, introduzir uma máquina que deveria reduzir, né, os problemas ali de defeito, mas ao, né, ser tão complicado para operar e não ter ninguém para fazer a manutenção, acabou que os custos ou as falhas de operação foram muito maiores. Né? Então, o resultado ele não é previsível. Né? O fato de eu ter acesso a uma tecnologia nova, diferente ou mais moderna, não necessariamente garante, do ponto de vista organizacional, que ela vai ser bem sucedida. Né? Isso se deve, né, nessa primeira abordagem do Winter, a essa fragmentação do conhecimento. Né? Ou seja, se eu não consigo agrupar esses conhecimentos, né, naqueles dois níveis, conceitual e operacional, dentro da organização, tá, os resultados eles podem, né, ser desastrosos. Além disso, né, considerando que, à medida que eu vou introduzindo inovações ou buscando soluções tecnológicas, cada firma ela tende a se diferenciar. Na verdade, pode acontecer dois movimentos. Do ponto de vista de comportamentos das empresas. Tá? A gente pode, ao longo do tempo, ter duas empresas muito similares, né? Mas à medida que elas vão evoluindo ao longo do tempo, né, buscando soluções, testando coisas, né, implementando, etc., eu posso chegar num segundo momento do tempo e ter duas empresas completamente distintas. Né? Ou seja, elas vão se diferenciando entre si de acordo com as decisões que são tomadas, né, e com sucessos e fracassos que vão obtendo aí na resolução dos problemas, né, do cotidiano da empresa. Por outro lado, também é possível o contrário, ou seja, eu partir de um ponto, né, do tempo em que eu tenho duas empresas totalmente distintas e que elas vão se aproximando, né, vão ficando cada vez mais parecidas ao longo do tempo. Né. E aí eu até brinquei, né, com o benchmark, né, que basicamente é isso. Né, à medida que vão sendo adotadas aí as chamadas boas práticas de gestão, né, seja da produção, seja da área financeira, etc., tá? Há uma tendência de igualdade, né, ou enfim, né, de que as empresas se aproximem aí, em termos de conhecimento e de práticas que adotam, né, no seu dia a dia organizacional. Bom, o último tópico aí do artigo, né, basicamente é a proposta do programa. Então, a gente vai, daqui 2 aulas, discutir alguns textos sobre filosofia da ciência, mas basicamente ele está falando aqui do programa de pesquisa. Então, quando a gente for ler lá o trabalho do Lakatos, basicamente é isso que ele se refere, né? Ou seja, a proposição de um programa de pesquisa que venha a substituir a teoria neoclássica, né, da firma. E aí ele vai colocar alguns pontos de partida. Né? Primeiro que a gente vai ter que olhar para as organizações não como, né, agentes racionais, representativos, mas que cada empresa que for considerada, ela já tem padrões existentes de atividades rotineiras. Tá? E que também elas vão diferir em relação aos ativos tangíveis e intangíveis que elas têm. Tá? Então, tanto a questão, né, do capital empregado, né, dos recursos a qual ela tem acesso,
que são dispersos ao longo do tempo e geograficamente, né? E também os ativos intangíveis, né? Que pode ser tanto a questão do chamado atualmente, né, capital humano, enfim, o conhecimento, né, a experiência, a expertise das pessoas que estão lá, né, que pode ser muito distinta de uma empresa para outra. Ele pede para considerar também a história recente, né, eu já vou comentar isso na sequência, né, da empresa, ou seja, ele está trabalhando já numa perspectiva de que a empresa ela se modifica ao longo do tempo, então você precisa saber pelo menos a história recente dela para entender por que ela tem esses padrões, né, de atividades atualmente. Deve-se considerar também os repositórios de ação. Tá? Então, esses repositórios de ação têm a ver com a questão dos indivíduos, né, e sua capacidade de dar respostas ali àqueles sistemas de sinais que a gente conversou lá na seção 3, né, seção 3 e 4 ali do artigo. Tá? Bom, além disso, a gente tem, né, a questão da conceituação dos indivíduos e a participação dos indivíduos aí nos processos das empresas. Então, essa conceituação é justamente aquela visão, né, que interliga os diferentes processos. Então, aquele conhecimento da técnica aplicada pela empresa do ponto de vista conceitual. Ou seja, os indivíduos não precisam saber em detalhe tudo que cada um faz dentro da empresa, mas necessariamente eles têm algum tipo de conhecimento, né, conceitual que permite eles entenderem, né, justamente o sistema lá de sinais que foram discutidos anteriormente. Bom, por fim, ele vai colocar já em perspectiva, né, uma proposição que ela é bastante distinta da teoria convencional. Né? Primeiro, que ele vai propor que a teoria da firma seja uma teoria histórica, né? Ou seja, a empresa ela se transforma ao longo do tempo, então a gente precisa acompanhar essa evolução ao longo do tempo e não mais, né, através de uma estática comparativa, ou seja, né, eu tinha uma situação no período A e uma situação no período B e eu simplesmente trabalho com os mesmos instrumentais. Tá? Ele vai apelar justamente para essa teoria histórica ao reconhecer que há uma série de fatores, além de preço dos insumos e o preço de venda da mercadoria, que importam nesse processo, né, de competição entre as empresas, né, e de como é que as organizações se transformam ao longo do tempo. Então, a partir de uma perspectiva de teoria histórica, a gente consegue lançar luz sobre esses elementos que a gente não está observando. Tá? E aí todos aqueles que foram elencados ali no slide anterior, né, são alguns desses aspectos que a teoria tradicional não leva em consideração. Tá? Que as ciências administrativas ou a administração, obviamente, né, considera muito desses fatores que a teoria econômica tradicional não faz. Tá? Além disso, ele vai propor uma teoria dinâmica, ou seja, né, já em contraponto à ideia de eu fazer estática comparativa, né, posição num determinado momento, acontece alguma coisa nos preços relativos, eu tenho um outro momento, né, ou seja, uma tendência para o equilíbrio. Tá? E aqui ele está propondo o seguinte, olha, vai haver uma dinâmica, né, de interação em que as próprias empresas vão atuar de maneira ativa para transformar, né, o ambiente de competição. Então, a gente precisa sempre trabalhar com a perspectiva de movimento, não de estática, né, ou de equilíbrio estático. Tem uma parte do texto que ele fala o seguinte, olha, a gente não pode trabalhar com equilíbrio no nível da firma. Pode ser que ainda permaneça, né, e ele não dá uma certeza, a ideia do equilíbrio do ponto de vista do sistema econômico. Tá? Isso depois, à medida que vai sendo incorporada a teoria evolucionária da biologia, a gente vai trabalhar com a ideia de estabilidade, não equilíbrio. Tá? Então, do ponto de vista do conjunto de empresas, pode ser que haja uma estabilidade ao longo do tempo entre as empresas que dominam o mercado, né, entre a capacidade de geração de inovação e acumulação de capital, né, em determinados grupos e assim por diante. Tá? Mas não significa dizer que não haja um movimento, ou seja, né, a permanência da empresa como líder pode ser consequência dessa busca contínua de inovações. Né? Um exemplo mais fácil é a gente visualizar as grandes empresas farmacêuticas que buscam sempre, né, desenvolver novos produtos, patentear esses produtos para ter aí um monopólio por um período de pelo menos 20 anos. Tá? Então, essa constante introdução de inovação pode dar a estabilidade no sistema, mas não significa dizer que, do ponto de vista individual, a empresa escolhe um único ponto, então o preço é esse, o preço do insumo é esse, o preço de venda é esse, então aqui é o meu ponto de equilíbrio e daqui eu não saio. Tá? Então, quando ele
faz essa proposição de trabalhar com uma teoria dinâmica é justamente reconhecendo que a todo momento a empresa está revisando, né, as suas decisões no sentido de, né, sempre responder ou agir de maneira proativa na obtenção de maiores lucros ou, né, evitar prejuízos e a própria falência da empresa, certo? Bom, aqui está a referência, né? Então foi uma breve explanação sobre esse texto, né? E eu fico aí à disposição para a gente conversar lá no canal do Telegram. É isso, até a próxima.